Olá, boas-vindas a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o nosso foco é algo que está mexendo bastante com as estruturas da inteligência artificial, sabe? Os tais modelos Foundation. A gente tem aqui um material bem bacana que destrincha essa mudança toda de paradigma. Vamos tentar entender o que são, como essa engrenagem funciona e por que eles parecem estar dominando tudo agora. Antes da gente mergulhar de cabeça, aquele lembrete rápido que, olha, ajuda demais a gente. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Para não perder as próximas análises. Certo, para começar então, o que exatamente faz esses modelos Foundation serem, assim, diferentes da IA que a gente via antes? Parece que foi um pulo grande, né? Não só um passinho. De IA super específicos, quase artesanais, sabe? Um para analisar sentimento, outro para imagem médica e por aí vai. A grande virada foi a ideia de construir modelos, gigantescos, com conhecimento bem amplo, geral. Eles são pré-treinados uma única vez com uma quantidade absurda de dados, tipo textos da internet, livros, código. Pensa assim, é como trocar a oficina do artesão para uma fábrica enorme. Essa fábrica produz uma base, a tal fundação, que depois, olha que interessante, pode ser adaptada muito rápido para um monte de tarefa específica. Tradução, resumo, programação e o melhor, com bem menos esforço e, crucialmente, menos dados rotulados. É a famosa aprendizagem por transferência, o transfer learning, só que numa escala industrial. Isso destravou muita coisa, porque conseguir dado rotulado de qualidade sempre foi um dos grandes gargalos da área. Entendi. Faz sentido essa lógica da base reutilizável. Mas de um nome, Modelo Foundation, parece um nome com peso, né? De onde surgiu isso? Sim, total. Foi uma escolha bem estratégica, lá em 2021, de pesquisadores de Stanford. A palavra foundation, fundação, base, ela tem um duplo sentido bem esperto. Primeiro, sugere que o modelo em si não é o fim, é a base para construir outras coisas em cima. Segundo, e talvez até mais importante, lembra a engenharia civil, Uma fundação tem que ser sólida, confiável, segura. Foi um jeito de falar, olha, isso aqui é coisa séria, é infraestrutura crítica. A gente precisa pensar em robustez, em responsabilidade desde o começo. Ah, uma jogada de posicionamento mesmo. Entendi. E tecnicamente, o que tem debaixo do capô? O que permite que esses modelos aprendam tantão assim e virem essa base tão versátil? É uma combinação de 3 fatores principais que meio que se encontraram e se potencializaram. O primeiro é meio óbvio, escala. A gente está falando de modelos com bilhões, às vezes trilhões de parâmetros, que são tipo os ajustes internos do modelo, treinados com terabytes de dados. É uma escala que a gente nunca tinha visto antes. O segundo é a arquitetura. A grande estrela aqui é a arquitetura Transformer. Ela ficou famosa com aquele artigo Attention is all you need. O pulo do gato dela é um mecanismo chamado self-attention, auto-atenção. Tentando simplificar muito, é como se, para entender uma palavra, o modelo pudesse olhar para todas as outras palavras da frase ou do texto ao mesmo tempo e pesar a importância de cada uma para dar sentido àquela palavra específica. Isso permite capturar relações complexas, mesmo que distantes no texto, algo que era bem difícil antes. E, muito importante, essa arquitetura é ótima para ser processada em paralelo, sabe? Perfeita para as GPUs e TPUs que a gente tem hoje. Processamento paralelo. Crucial para essa escala toda, né? Exato. E o terceiro pilar é a metodologia de treinamento. É a chamada aprendizagem autossupervisionada, ou Self-Supervised Learning. O modelo aprende padrões, conhecimento, direto dos dados brutos, sem precisar de rótulo explícito. Como assim sem rótulo? Como ele aprende? Resolvendo tarefas que a gente cria a partir dos próprios dados. Por exemplo, prever qual a próxima palavra numa frase, ou preencher umas palavras que a gente escondeu num texto. Fazendo isso bilhões e bilhões de vezes, ele acaba aprendendo gramática, fatos, associações e até um certo nível de raciocínio. Tudo meio que sozinho, a partir da estrutura dos dados. Ok, então temos escala gigante,
uma arquitetura que pega bem as relações e um jeito esperto de aprender com dado bruto. Mas se essa base é tão geral, como ela vira, sei lá, uma especialista em direito ou medicina? Geral muito boa, mas precisa de uma especialização. As duas formas principais são o ajuste fino, o fine tuning. Você pega o modelo base e continua o treinamento, só que agora com um conjunto menor de dados bem específicos da tarefa. Por exemplo, artigos médicos para um assistente de diagnóstico. Como ele já sabe muito, esse ajuste é rápido. E a outra forma? A outra é a engenharia de prompts, que é basicamente conversar com o modelo usando instruções em linguagem natural, os prompts. Muitas vezes a gente inclui até alguns exemplos no próprio prompt, o chamado few shot learning, para guiar a resposta sem precisar mexer nos pesos do modelo. É como dar instruções bem detalhadas para um assistente super inteligente. Faz sentido. Claro, os dados continuam sendo reis. E problemáticos também. Treinar com 45 terabytes de texto, como fizeram com o GPT-3, exige um trabalho imenso de limpeza, de filtrar conteúdo tóxico, enviesado, e levanta um monte de questão ética e legal complexa sobre privacidade, direitos autorais do material usado. Gerenciar essa parte toda é um desafio gigantesco. Imagino que seja aí que o material que a gente está vendo aponta para umas consequências meio inesperadas dessa escala toda. Fala assim, emergência e homogeneização. O que seria isso na prática? São fenômenos sistêmicos bem interessantes, sim. Emergência é a ideia de que certas habilidades, tipo fazer conta ou seguir um raciocínio lógico passo a passo, que eles chamam de chain of thought, parecem surgir do nada, quando os modelos ficam muito, muito grandes. Habilidades que não foram programadas explicitamente. E o preocupante é que elas não são previsíveis olhando para modelos menores. A questão de segurança é, se habilidades boas emergem assim do nada, será que habilidades ruins ou perigosas também não podem emergir sem a gente esperar? Nossa, isso soa um pouco assustador. É um consenso que isso acontece mesmo? Existe prova? Olha, é um ponto de debate bem ativo na comunidade. Alguns pesquisadores questionam se essa emergência abrupta não seria talvez um efeito de como a gente mede o desempenho, sabe? Eles sugerem que com métricas mais sensíveis, talvez o progresso seja mais gradual. Mas a ideia geral de que sistemas complexos podem ter comportamentos imprevistos em grande escala, isso é bem real e exige, sim, muita cautela. Entendi. E a homogeneização? Já a homogeneização é essa tendência muito clara que a gente vê no ecossistema de IA. Todo mundo convergindo para usar os mesmos poucos modelos gigantes, GPT da OpenAI, Llama da Meta, Claude da Anthropic, etc., e a mesma arquitetura base, o Transformer. A vantagem disso é a eficiência. Se você melhora o modelo central, milhares de aplicações que usam ele como base se beneficiam. Pense em atualizar o sistema operacional do seu computador. Vários programas rodam melhor depois. Mas imagino que depender tanto de poucas fundações assim tenha um lado B, um risco. Exato, com certeza. Cria pontos únicos de falha que são massivos. Uma vulnerabilidade de segurança, um viés que passou batido, ou até uma decisão de negócio do dono do modelo pode afetar, assim, instantaneamente milhares de empresas e serviços que dependem dele. É um tipo novo de risco sistêmico, diferente de ter um bug num software específico. Além do risco de criar uma monocultura de IA, sabe? Limitando a diversidade de abordagens e talvez até dificultando a correção de problemas mais fundamentais que estejam embutidos nessas bases. Essa ideia de fundações digitais, de infraestrutura, me faz pensar numa coisa. Construir sobre essas IAs, ou mesmo criar projetos inspirados por elas, exige uma base digital sólida, não exige? E falando em bases, para quem está nos ouvindo e talvez esteja pensando em lançar um projeto online, pode ser um blog para discutir esses temas de IA, um portfólio ou até um pequeno negócio. Ter uma hospedagem de site que seja confiável é fundamental. Sem dúvida alguma. Uma base sólida é crucial em qualquer construção, seja ela digital ou física. Pois é. E por isso mesmo a gente recomenda dar uma olhada na hospedagem de sites da Hostinger. É uma opção confiável, rápida e, olha, bem fácil de usar, mesmo para quem não manja muito de tecnologia. E o melhor, para quem acompanha a nossa conversa aqui,
tem um desconto especial de 20% usando o link que está na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Fica a dica. Bom, voltando aqui para a nossa revolução da IA. Certo. Além dessa capacidade técnica toda que a gente já falou, o que mais explica essa dominação tão rápida dos modelos Foundation no cenário da IA? Por que pegou tão rápido? Principalmente a economia e a velocidade que eles trouxeram. Eles reduziram drasticamente a necessidade de rotular dados manualmente, que era um processo caríssimo e muito lento. Isso tornou a IA mais avançada, digamos, mais acessível. E, talvez o principal, eles aceleraram demais o ciclo de desenvolvimento. Adaptar um modelo que já existe é muito mais rápido do que construir um do zero. O tempo para lançar um produto ou serviço com IA caiu em muitos casos de meses para semanas. Entendi. E quem são os grandes jogadores nesse campo? O ecossistema que se formou tem gigantes como Google, OpenAI, Meta, Anthropic, mas também tem players importantes em nichos, como a Stability AI na área de imagens. Isso tudo alimenta aquele debate aberto versus fechado. Modelos fechados, como os da OpenAI e Google, oferecem mais controle via API, mas pecam na transparência. Já os modelos abertos, como o Llama da Meta ou os da Mistral, liberam os pesos, o que acelera a inovação e permite auditoria. Mas, claro, gera preocupações sobre o uso indevido. Na prática, é mais um espectro, né? Não é tão preto no branco. E o custo para criar um desses? Altíssimo. Treinar um modelo de ponta exige centenas de milhões de dólares, principalmente em poder computacional, energia. Isso levou a um boom de investimento, mais de 60 bilhões de dólares desde o início de 2023. Só que esse dinheiro está muito concentrado em pouquíssimas empresas e geograficamente também, né? Estados Unidos e China dominando. Essa concentração gera, claro, tensões geopolíticas e uma certa dependência tecnológica para o resto do mundo. Com certeza. E na prática, no dia a dia, onde a gente vê o impacto disso, além dos chatbots que viraram febre? Olha, o verdadeiro impacto muitas vezes está na integração mais silenciosa dentro dos processos de trabalho. Na saúde, por exemplo, eles auxiliam na análise de imagens médicas, aceleram a descoberta de novos fármacos, automatizam tarefas administrativas. No setor financeiro, ajudam em análise de risco de mercado, em conformidade regulatória, na personalização de serviços financeiros. Na educação, o potencial para tutoria personalizada é enorme e também para apoiar professores na criação de materiais. E uma fronteira que eu acho fascinante é a robótica e a física. Usar esses modelos para controlar robôs com linguagem natural ou para treinar veículos autônomos usando dados sintéticos, como a NVIDIA e o Google têm mostrado. É bem impressionante. Parece incrível mesmo, mas como esperado, o material também soou um alarme bem forte sobre os riscos. Quais são as maiores preocupações que ele levanta? São várias e elas meio que se conectam, sabe? O custo ambiental é um deles. O consumo de energia e água para treinar e para rodar esses modelos é gigantesco. A pegada de carbono é considerável e as projeções para o consumo futuro de eletricidade por data center são bem preocupantes. Outro ponto super crítico é viés e justiça. Modelos treinados com dados da internet, que são cheios dos nossos vieses sociais, né? Eles inevitavelmente aprendem e podem até amplificar esses vieses de gênero, de raça, etc. Isso é muito perigoso em áreas sensíveis, como contratação, crédito, justiça. Mitigar isso é um desafio técnico e ético bem complexo. Nossa, sim. Depois, claro, temos segurança e uso indevido. Eles podem ser enganados com técnicas como injeção de prompt, podem ser usados para criar desinformação em massa, deepfakes, golpes de phishing mais sofisticados. E junto com isso, vem o grande desafio do alinhamento. Como a gente garante que modelos cada vez mais poderosos e autônomos realmente sigam as intenções humanas e não desenvolvam objetivos próprios ou comportamentos perigosos e inesperados? O problema do controle, né? Exato. E, por fim, tem questões mais estruturais. A opacidade, o fato de serem caixas pretas, difíceis de entender por dentro, o que complica a confiança e a responsabilização, a confusão sobre propriedade intelectual dos dados usados no treinamento e a já mencionada concentração de poder tecnológico e econômico em poucas mãos.
com todas as implicações geopolíticas e de dependência que isso traz. Um cenário bem complexo, um potencial enorme, mas com riscos na mesma medida. Existe um caminho para equilibrar isso? O que está sendo feito para tentar mitigar esses problemas? Sim, felizmente há muita pesquisa e esforço acontecendo nesse sentido. Busca-se criar técnicas melhores para reduzir viés de forma mais eficiente, melhorar a eficiência energética dos modelos e do hardware que os roda, desenvolver métodos de segurança mais robustos, como marca d'água digital para identificar conteúdo gerado por IA, e aumentar a transparência e interpretabilidade com o que chamam de IA explicável, ou SHAI. E para onde a tecnologia em si está apontando? Tecnologicamente, as grandes apostas são na multimodalidade, modelos que entendem e processam não só texto, mas também imagem, áudio, vídeo, tudo junto, e nos chamados modelos mundiais, os World Models. São modelos que tentam criar uma simulação interna do mundo para permitir que a IA interaja com o ambiente físico de forma mais inteligente e aprenda com essa interação. É um passo importante para a robótica avançada, por exemplo. Interessante. E quanto à concentração de poder? Para contrapor essa concentração, ganham força o movimento de código aberto, com iniciativas importantes como a Hugging Face, o Llama da Meta, a Mistral, que buscam democratizar o acesso, e também as alianças colaborativas entre empresas, academia, governos, tentando criar padrões técnicos e éticos compartilhados e ferramentas mais acessíveis. É uma corrida, sabe? Para que a governança e a responsabilidade consigam acompanhar o ritmo alucinante da capacidade tecnológica. Uau, que mergulho profundo! Fica muito claro que os modelos Foundation não são só mais uma ferramenta de IA, né? São uma mudança fundamental, quase. Tectônica. Um potencial transformador gigantesco, mas que exige uma navegação muito cuidadosa por causa das responsabilidades e dos riscos todos que vêm junto. Precisamente. Eu acho que a questão central é essa. Como a gente consegue aproveitar todo o poder dessa nova infraestrutura de inteligência artificial, garantindo ao mesmo tempo que ela seja segura, que ela seja justa e que ela seja realmente benéfica para todos. A nossa capacidade de gerenciar os riscos precisa evoluir tão rápido quanto as capacidades dos próprios modelos. É um desafio enorme. Sem dúvida alguma. E para deixar uma provocação final para quem nos escuta, conectando com o que a gente falou sobre homogeneização, se o mundo depender cada vez mais de poucas fundações digitais, quais seriam as consequências de longo prazo se essas fundações refletirem majoritariamente as perspectivas, os valores, os dados de apenas uma ou duas culturas, ou de poucas economias dominantes no mundo? Fica aí algo para a gente pensar. É isso por hoje, pessoal. Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar aquele like esperto, se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas explorações e ativar o sininho para ser avisado. Agradecemos demais a sua audiência e até a próxima!